Bem, agora a cinética de reaeração. Né? Qual a importância disso, gente, na nossa disciplina? Como eu disse para vocês, se a gente vai lidar com o sistema de esgotamento sanitário, é preocupante você também saber, na fase final, não só na fase inicial de coleta, nem na fase intermediária de tratamento de esgoto, mas também na fase final, que é o que vai fazer com ele. Você está vendo só o meio ambiente de volta para ele, ou fazer um reuso, né? Mas, independente disso, ele deve ser tratado. Existe legislação que impõe que os esgotos sejam tratados de frente, não pode ser lançado brutamente, de forma bruta, aliás, no meio ambiente. Né? E para isso, se você não leva em conta esse estudo que a gente está vendo hoje aqui, por irresponsabilidade, muitos órgãos públicos que tratam do assunto não têm a preocupação com os esgotos e fazem dos rios que tem dentro das cidades como canal de esgoto. Coisa que você não vê em países do primeiro mundo, eles usam os canais como um meio de navegação. Aqui não. Eles veem os canais como um meio de se livrar dos esgotos, muitas vezes. Não só o poder público, mas também a população, através da disposição do lixo também. Porque se o poder público da rede coletora de esgoto e a ligações clandestinas de canais, ou então mesmo muito lixo nas ruas, acaba virando esgoto que vai para dentro dos canais também. Das ruas. Então, canais e rios, né? Então, o que se vê muito são rios condenados a porque receberam mais carga poluidora do que a capacidade que ele tem de depurar. Às vezes, pode até ser pequenas concentrações individuais, mas com uma frequência muito grande e uma quantidade de lançamentos, né, piora a situação mais ainda. O que se vê é um rio que não dá tempo de respirar antes do próximo lançamento. Então, como seria a cinética da reaeração? Né? A aeração, que é uma reação de primeira ordem também, só que estou falando aqui dt, ou dt, menos K2 e D. Onde D, que eu estou chamando aqui, é o déficit de oxigênio no tempo T. É bom lembrar, para não confundirem, a demanda de oxigênio pelos micro-organismos com o déficit de oxigênio. É como se fosse o que foi retirado do ambiente, certo? Então, esse dt é a taxa de reaeração. E o coeficiente é o de reaeração, K2. Evidentemente que esse parâmetro, a concentração de saturação de oxigênio, ele muda com a temperatura e a altitude. Eu até mostrei para vocês esse valor 9,2 lá no freio de grau de poluição das águas. Eu mostrei, tem até uma foto com um gráficozinho, ele descendo o valor, que ao nível do mar, a 20 graus, eu tenho 9,2 miligramas por litro de oxigênio. Então, a gente observa que a altitude também faz diminuir a concentração de oxigênio, bem como há mudanças na mesma altitude com a temperatura. Maior a temperatura, menor é a concentração de oxigênio.
Então, a gente, aqui no Nordeste, nossa concentração está bem baixa, mesmo ao nível do mar, né? Estamos acostumados com pouco oxigênio comparado com quem tem ambiente civil. O coeficiente de reoxigenação, K2, tem uma... O mesmo que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, a reaeração, eu estou trazendo agora para aqui, como sendo a reoxigenação, ou seja, o que seria necessário para repor aquele oxigênio, certo? Professor? Oi. Não está compartilhando Oi? a sua tela. Não está compartilhando a sua tela. Ah, porque saiu. Isso. Certo, mas você gosta de falar que tinha havido a queda. Deixa eu só ver aqui. Sim, sim. A gente deu para ver você falar. Mas vocês não estão vendo a tela. Bem que eu vou ter que sair, porque está travando aqui, eu não estou conseguindo compartilhar, não. Tá mais uma vez aqui. Se não der, eu vou. Agora sim. Vocês ouviram isso aqui? Coeficiente de reoxigenação? Não ouviram, porque saiu, né? Ou reaeração, aliás. A reaeração é a reação do primeira ordem também, ela é dada por dt menos K vezes D, onde esse dt é a taxa de reaeração. Certo? Os em função do tempo, ele vai diminuindo, que é esse déficit, certo? Esse coeficiente de reaeração, a gente também chama ele de coeficiente de reoxigenação. A velocidade da profundidade do corpo d'água, certo? No caso do rio. Coeficiente de reoxigenação. Você lembra que o K1, que eu falei, que é o coeficiente de oxigenação, aliás, o K1 que eu até, deixa eu ver se eu mostro aqui. No caso aqui da depressão, aí eu falei para vocês que o valor K1, que é o coeficiente de desoxigenação, certo? E que ele era função de fatores como, por exemplo, a temperatura, fatores, né? E aqui também, o K2, ele depende também, como por exemplo, da velocidade e da profundidade do corpo. Então, intrinsecamente ao K2 está esses dois parâmetros. Por exemplo, observem que, como é que ele sabe se esse valor K2 foi encontrado? Porque foi feita a modelagem, como eu disse para vocês, trabalhando essas equações de primeira ordem aí. Igualmente, quando eu coloquei aqui o valor de K2, deixa eu voltar aqui, isso aqui, ó. Isso aqui, fazendo a modelagem lá, matemática e representando por gráfico também, eu observo o comportamento dele em função, né, observando esses cursos na prática, resultados empíricos, onde havia nessas fontes de poluição, nesses locais de poluição, nesses cursos d'água, características conforme eu descrevi aqui. Então, como é que o K2 vai influenciar, por exemplo, com a profundidade? A gente percebe que pequenas lagoas, que tem pouco movimento, pouca agitação, baixo, rio vagaroso, ou então um grande lago, um pouco maior, um grande rio com velocidade menor, porém, um grande rio com velocidade maior velocidade aumenta. Então, realmente, como é um coeficiente de desoxigenação, desculpa, a reoxigenação, né, ou reaeração, ele
aumentando a condição de agitação da água, ele aumenta também o coeficiente de reoxigenação. É aquilo que eu falei, por isso que os rios que têm águas caudulentas, agitadas, com muita pedra no caminho, ou quedas d'água, isso acelera o processo de reoxigenação. Então, eu vou ter um K2 maior. Rios muito rápidos, corredeiras, quedas d'água, o valor é bem maior. E a mesma coisa, ele fez aqui um estudo aqui para rios rasos, né? E observa-se somente um maior esses valores. Vamos analisar por quê. Bem, ele considerou aqui rio profundo, então, como com o rio profundo, eu vou ter uma lâmina d'água maior, para que leve em conta o processo de reoxigenação dela como um todo, de cima a baixo, até o fundo. Já com o rio muito raso, isso é mais eficiente, essa e reoxigenação naquela lâmina d'água. A reoxigenação do rio ela ocorre a nível superficial. Aqui tem alguns autores, resultado de alguns autores, atribuindo por valores para K2 empíricas, certo? Observe que todos eles usaram a equação de potência, baseada em resultados práticos, como sendo o K2 função da velocidade e da altura da lâmina d'água do rio, né? Sendo V por segundo e H a altura em metros. Então, evidentemente que, como se trata de resultado empírico, equações elas são encontradas dentro de uma faixa que o autor estudou empiricamente e disse que para essa faixa de H eu posso usar essa equação aqui, bem como na mesma faixa. Já outro autor usou a mesma equação, as mesmas equações, as mesmas condições, porém encontrou H e uma faixa maior de velocidade. Trabalhou com uma velocidade maior, enquanto que esse aqui terminou em 0,8, o outro deu continuidade de 0,8 a 1,5 metros por segundo. Mas não deveria ter encontrado o coeficiente ou o expoente da altura o mesmo? Não. Tem essas alterações, porque é um pool de potência, ele pegou vários resultados, depois fez uma aproximação de método matemático. Certo? Usou um ajuste de curva de potência. Todas elas têm um coeficiente de multiplicação aqui, ó, para esses dois resultados últimos aqui. Isso, de certa forma, com esse levantamento empírico e da literatura, às vezes pode ajudar como dados em simulação, em modelagem. Então, o que eu tenho a relação a cinética da reaeração é assim. Então, eu tenho aqui o déficit de oxigênio e a concentração de oxigênio. A reaeração, eu tenho como equação o déficit P0, sendo K2 função, como eu disse, da dinâmica, profundidade e velocidade. Existem resultados tabelados, e também você pode fazer a correção K2 com a temperatura. Certo? A nível de modelo matemático, eu não vou me estender muito com esse assunto aqui, porque não é o caso. Eu posso até falar, por exemplo, o método Strickfeld, que é um dos autores, como autor de livro e também
trabalhou muito em cima de modelos matemáticos a depuração dos corpos d'água, né? Ele usa a equação empírica determinada por ele, que é a autodepuração com balanço entre consumo e produção de oxigênio. Então, é como se ele simulasse o processo como um todo, em função do tempo ou da distância, determinado também com a distância. Por isso que, como eu disse para vocês, isso aqui tem um papel importante, quando você faz parte de uma equipe, sistema de saneamento básico, e aquela cidade optou em lançar seus efluentes previamente tratados num corpo d'água que tem num rio, mas sabe-se que logo adiante você vai encontrar uma captação de água para outra cidade. Então, precisa estar ciente de que, da distância de lançamento da cidade que você tratou os efluentes ao ponto de captação, no tanto, da outra cidade que vai captar, essa distância você precisa conhecer e saber se o grau de poluição que você ainda está deixando no esgoto que está lançando naquele corpo receptor, ele não vai chegar com um grau de poluição no ponto de captação que comprometa a qualidade da água para o tratamento. Certo? É claro que você não vai fazer para saber o resultado, mas você também pode simular isso, para ter uma previsão. E assim ter um controle prévio, não só do grau de poluição, né, mas também da quantidade de esgoto que deve ser lançado, ou seja, o controle de vazão. A importância disso é justamente ter problemas com saturação do corpo d'água, diante da condição de que ele não é capaz de depurar. Então, o que o Stripfeld ele fez, essa modelagem, ele determina a concentração e déficit de oxigênio após a mistura de cursos d'água, mais lançamento. Isso quer dizer que eu posso fazer uma simulação onde eu tenho 2 rios também fazendo lançamentos. Porque aqui, até então, falar sobre isso, eu estava mostrando como fosse um curso d'água único. Então, eu posso ter mistura de 2 lançamentos, mais de um lançamento. E ele faz esse balanço de massa, trabalhando as equações, e observa no cálculo quem são as depressões, a desoxigenação, em detalhe. A gente não vai trabalhar com essa parte de modelagem, isso aqui mais complexo, né? Com relação ao controle dos efeitos da poluição, como é que você poderia também intervir para acelerar o processo de reoxigenação, ainda no caso, você como sendo responsável, um tipo responsável, e ver que não tem como você mexer para melhorar a eficiência antes da captação. Você pode intervir nesse meio termo, ao longo do curso d'água, com aeração artificial, de forma mecânica, difusão ou vertedouros. Isso vai acelerar porque o que o rio faz de forma natural é buscar o oxigênio do ar ao longo do seu curso, de forma natural. Mas quando você tem uma agitação mecânica,
acelera o processo. Então, você pode, de certa forma, ter uma qualidade de água antes do ponto de captação favorável, sem ter problemas maiores, certo? Então, como eu disse para vocês, isso aqui tem a fonte de poluição. Você pode vazão mínima, elevação do oxigênio dissolvido. Mas, como eu disse, muitas vezes você pode não ter o controle do lançamento. Não, ou não quer ter custos maiores com o tratamento. E, se a legislação permite, com certeza vai dar uma condição para que você faça isso. Porque logo depois eu vou ter uma captação de água. O declínio bacteriano, de certa forma, ele vai acontecer ao longo do processo de autodepressão. Quem faz parte desse processo são bactérias do grupo coliforme. Que não sei mais, são as de contaminação, usando a água como um vetor de transmissão de doenças. Então, os patogênicos são agentes transmissores de doenças, embora em baixas concentrações em impulsos da água, mas tem efeitos, né, com pequena quantidade de fonte de transmissão, pequena concentração nas fezes, diluição no corpo receptor. Já o organismo de contaminação fecal tem potencialidade de transmissão de doença. São os mais preocupantes, o do grupo coliformes, bactérias coliformes, né? É comum encontrar em fezes do homem e animais de sangue quente. Para ter ideia, de 10 a 10 a 11 organismos, também em função do peso. Onde é que se instala mais? No trato intestinal humano, crescimento e reprodução, e expelido pelas excretas, fezes. Os fatores são intervenientes no crescimento, no decaimento bacteriano. Existem fatores físicos, físico-químicos e também biológicos e bioquímicos. Esses fatores físicos, eles agem diretamente por meio da ação, principalmente a luz solar, né, por raios ultravioletas. A temperatura da água, quando ela é muito menor que a do corpo humano, esse choque térmico pode alterar o comportamento da mesma, como é uma mudança brusca de ambiente, o micro-organismo morre. Isso depende da sensibilidade daquela espécie. Através de fatores físicos também, eles podem ser eliminados, porque esse fator decaimento não especifica se é morte, mas é a diminuição, certo? De micro-organismos. Então, eles podem diminuir quando eles são absorvidos em processos como floculação, sedimentação e a dissolção mesmo por carbono ativado, porque eles ficam retidos de forma indiretamente, eles acabam sendo no próprio lodo, né? Não só aqueles, eles vão se juntando quando vão engordando, diria assim, quando vão crescendo, se multiplicando, e as partículas
que tem na água, acaba sendo dissolvidos. Já fatores fisicoquímicos entram aí a salinidade, o pH e a toxicidade, porque eventualmente nos esgotos se encontra de tudo. Então, ter substâncias tóxicas não quer dizer que elas são tóxicas somente aos seres humanos, obviamente. Os micro-organismos são eliminados por substâncias tóxicas que tem nos esgotos. Fatores biológicos e bioquímicos é a falta de nutriente e a competição, predação. Eu não diria o termo canibalismo por parte deles, né? Decaimento bacteriano, se a gente for analisar pelo ponto de vista cinético, a cinética do fenômeno, isso também pode ser feito através de estudo de modelagem matemática em reatores. Pode ser um reator de fluxo em pistão. Esse reator de fluxo em pistão é mais ou menos o que acontece num rio, certo? Onde eu tenho inicialmente uma concentração deles, inicial, e ao longo do tempo vai diminuindo, a concentração N. Então a gente já viu que essa equação, ela tem o mesmo comportamento, é o mesmo resultado da equação que a gente viu lá em cima, de primeira ordem, da concentração de oxigênio, desoxigenação, certo? Vai diminuindo, certo? Eu posso considerar também, por exemplo, sendo um lago, um reator do tipo pistão, pistão do tipo mistura completa. Um reator do tipo mistura completa pode se enquadrar como uma lagoa, um lago, que é parado, certo? A água não tem movimento, está lá o tempo todo parado. Então, como é que acontece? Qual seria o comportamento? Evidentemente que nessa condição, eu teria que intervir com agitação. N seria a quantidade de coliformes após o tempo T em um organismo por 100 miligramas. N0 seria a quantidade inicial de coliformes organismo por 100 ml. Esse KB é o coeficiente de decaimento bacteriano dele. Que esse KB ele pode ser também determinado empiricamente como função e também corrigido com a temperatura. É a mesma equação de correção de temperatura. Aqui tem como resultado, considerando aqui em cima que pistão com mistura completa, a concentração de coliformes nos esgotos domésticos é 10 elevado a 9 a 10 elevado a 6 organismos por dia. Certo? A eficiência em escala logarítmica seria mais ou menos isso aqui, 100%, 10 elevado a 7. Os processos clássicos de remoção de matéria carbonácea têm uma eficiência de 90% a 99%. Já as lagoas de maturação, cloração, ozonização e ultravioleta também têm uma concentração alta, tendendo a 99%. Isso porque são agentes químicos que atuam como agente oxidante. E os agentes oxidantes, eles acabam destruindo as membranas citoplasmáticas dos micro-organismos e inativam ele ou morre. A eutrofização dos corpos d'água, que é um dos fenômenos evidentes quando há uma intervenção, ou então não ocorre efetivamente a autodeporação dos corpos d'água, como deveria ser,
das coisas que a gente observa logo é a eutrofização dos corpos d'água. Isso quer dizer que recebe mais nutriente de plantas aquáticas do que a capacidade de que aquele corpo d'água tem de trabalhar a matéria orgânica, onde tem compostos que nutrem as plantas, certo? Mas mesmo assim, isso não quer dizer que não haja o efeito da eutrofização. Então, o crescimento excessivo de plantas aquáticas versus a interferência com os usos desejados da água, a energia luminosa, mas o aporte de nutrientes também é outro fator que aumenta o processo de eutrofização, é muito comum se encontrar em águas paradas, como lagoas e represas. Matas e florestas, agricultura intensiva e ocupação urbana. Isso pela presença dos esgotos. A ocupação por matas e florestas, o que pode acontecer é morte das plantas, a decomposição no solo, a liberação de nutrientes, evidentemente. O que vai acontecer é uma grande concentração de fósforo e nitrogênio. É bom lembrar também que tem que levar em conta a formação rochosa também pode ter a formação rochosa com esses elementos na sua composição. Infiltração percolada no solo subterrâneo, reabsorção pelas plantas, reduzido o aporte de nutrientes do corpo d'água superficial, os níveis trópicos ainda incipiente. Também cursos d'água de baixa produtividade, certo? Biológica, mesmo tem essa contribuição mesmo, né? Às vezes você encontra um corpo d'água distante de esgotos, e no interior às vezes, né? E sem nenhuma atividade humana, e é possível se encontrar aquele corpo eutrofizado. Por quê? Porque tem todos esses fatores naturais que podem intervir para que o corpo torne-se eutrofizado. Às vezes pode não ter nem esgoto. É comum, às vezes, as mulheres lavarem roupa usando sabões e que ficam dentro do açude. Com o tempo ele começa a eutrofizar e criar muitas plantas aquáticas dentro. Os sabões detergentes, no geral, tem fósforo na sua composição. Como pode surgir a eutrofização dos corpos d'água devido à ocupação por agricultura intensiva? Bem, o próprio nome já diz intensivo, então tem cobertura vegetal, que aqui deveria ter, a agricultura intensiva. Transposição de bacias, que pode acontecer, o arraste desses nutrientes de uma bacia a outra. Excesso de fertilizantes com elevados teores de nutrientes, capacidade de assimilação também, bem. Isso porque a maioria dos fertilizantes são à base de nitrogênio, que a gente chama de NPK. É rico em nitrogênio, fósforo e potássio. Redução da capacidade de infiltração, escoamento superficial e aporte dos nutrientes. Se o solo é propício a isso aqui, aumenta a exploração de reservatório de água para arraste. Proliferação de algas, elevação da produtividade biológica, então maior a produção de organismos. Isso leva ao aumento do assoreamento. A urbana, nem precisa comentar muito, né? Atividade urbana, produção de lixos, esgoto, escoamento superficial, elevado assoreamento. Já a redução do volume útil de corpos d'água
A redução é como se eu indiretamente, mantendo a mesma concentração de poluentes que chega, como se eu estivesse aumentando a concentração dele, já que estou diminuindo o volume. Então, ocorre o crescimento de vegetais fixos e deteriorização da estética. Né? A drenagem urbana, que é o transporte de nutrientes, algas domésticas industriais com detergentes, aporte elevado de nutrientes, né? Isso vai ocasionar a multiplicação de algas, porque existe a presença do fósforo. Produtividade biológica, a produção de organismos superiores também aumenta. Então, a eutrofização, as consequências, eu já comentei aqui, uma elevada insolação, mas o aporte elevado de nutrientes, implica numa superpopulação de algas. É o que a gente chama de floração das águas. Isso é evidente que observa-se uma camada superficial esverdeada na superfície, muitas vezes até dificultando a passagem da luz em camadas mais profundas. Isso vai ocasionar a morte, mas a experiência é a multiplicação na superfície. Então, o processo de fotossíntese aumenta o pH, concentração e tóxica. O que mais? Problemas estéticos e recreacionais, é evidente, uma lagoa eutrofizada como como fazendo parte de uma paisagem, quando você quer ir para alguma recreação, né? Acho que não cai bem. Passa logo a sensação de que ela recebe esgoto, é um ambiente que tem esgoto ali por perto. Comprometimento do espelho d'água, brechas e áreas pantanosas. Para melhorar tudo isso, desculpa, piora mais tudo isso ainda, ser as águas que é eutrofizado, evidentemente que uma alta concentração de microalgas vai implicar na eficiência dos tratamentos nas estações de tratamento de água. Isso é uma coisa evidente que já estamos presenciando hoje na nossa estação de tratamento de água. A água está cada vez pior, concentrações altíssimas de microalgas no laboratório, que ele está interligado a vários outros que têm já os efeitos da eutrofização em grande escala. E um dos fatores que aceleram mais ainda é a criação de peixes em açudes, em gaiolas, com alimentação, seria uma atividade intensificada, né, intensa. Então, todo dia aquilo, ração, dejetos, ração. Evidentemente que o corpo d'água satura desses nutrientes. Então, o grau de trofia no corpo eutrofizado, ele é avaliado na seguinte condição: se ele é oligotrópico, mesotrópico e até mesmo eutrófico. Isso aqui vai em cima da concentração de fósforo. É baseado na concentração em miligrama de fósforo por metro cúbico. Se a concentração tiver menor que essa faixa de 10 a 20,
ok, 20, eu diria assim. Baixa produtividade biológica, biomassa reduzida, baixa fração de águas verdes, oxigênio, saturação na camada superior e também na camada inferior. Então, eu diria assim que é o princípio da eutrofização. O mesotrófico, até 50 miligramas de fósforo por metro cúbico, ele tem uma média de produtividade biológica, biomassa média, variação na fração de águas verdes. Já disse aqui, nesse caso, o oxigênio tem uma supersaturação variável na camada superior e saturação variável na camada inferior. O corpo da água está eutrófico já, acima de 50 miligramas de fósforo por metro cúbico. Então, já existe uma elevada produtividade biológica. Biomassa alta. Biomassa é o que a gente vê no açude, dentro do campus do PC, muita biomassa tem que ser retirada, né? Muita planta aquática. Aquela biomassa... Aliás, é bom lembrar que nem em todo caso deve-se considerar a eutrofização um malefício. Naquele caso do açude de Santa Anastácia, eu vejo como um benefício. Porque eles tiram aquela vegetação numa semana, com 2 semanas já está do mesmo jeito que estava. É uma coisa impressionante a velocidade de multiplicação das plantas aquáticas. E essa biomassa se forma toda com a poluição que está dentro. Muito carbono, muito fósforo, muito nitrogênio. Isso se transforma na biomassa, nas plantas aquáticas. Mas a gente sabe que biomassa é energia. Então, por que não poderia se aproveitar aquela biomassa depois de desidratada, nesse calor, nesse sol que nós temos aqui, queimá-la numa caldeira e produzir energia? Por que não? Outro benefício que eu vejo é que a concentração se você medir a concentração de poluentes que entra naquele açude e a concentração de poluentes, os mesmos poluentes que saem lá na parede, lá no sangrador, com certeza a gente vai observar que a concentração que sai é menor do que a que entra. É um balanço de massa, não tem como. E para onde foi? Foi absorvido pelas plantas. Então, eu vejo ali como as plantas como sendo um filtro da poluição da água, que entra e sai naquele açude. Em lagoa, não tem como. Aí realmente não tem como benefício, esse benefício último que eu falei, que é diminuir a concentração de poluentes na água. Porque ela só recebe e fica retida a lagoa ali, esperando ser infiltrada e evaporada. Então as plantas se multiplicam e o efeito é drástico do ponto de vista de sufocação sufoca a lagoa. Tem outros problemas que não tem nenhum interesse, nenhum benefício. Então, no caso já eutropizado, a biomassa é alta, mas a alta fração de águas verdes parece, e o oxigênio já está super saturado na camada superior. Inferior, a saturação da camada inferior é muito menor. As lagoas e reservatórios, a estratificação de mistura, ela acontece da seguinte forma. Claro que isso pode mudar com o tempo, em função de meses quente e frio, né? Meses mais quentes, a variação de temperatura da água, essa seção vertical, e variações de densidade com a capacidade de mistura, a estratificação. Então, você observa, são o que a gente chama de epilíneo, e tem um termoclina e hipolíneo.
Esse comportamento é o perfil que a gente vê da temperatura e do oxigênio dissolvido com a profundidade das lagoas. Então, o epilíneo, ele é próximo à superfície, clima intermediária no meio, e o hipolíneo é a parte mais profunda de uma lagoa, é a camada profunda. Então, a temperatura ela tem esse comportamento aqui, com profundidade, enquanto que o oxigênio ele muda muito. A concentração de oxigênio na superfície e em lugares mais profundos a concentração é baixa. A e mistura, ela muda em função da temperatura ambiente. No caso, em período frio, o resfriamento súbito da camada superior, o que é a proximidade das densidades. Está muito próximo, ocorre efeito convectivo com inversão térmica, que é o deslocamento de camadas superiores e inferiores desse movimento cíclico. É o revolvimento do lago, a água. Então, observa-se que não há muita variação de temperatura com a profundidade, bem como o oxigênio. Isso quer dizer que em períodos frios, né, praticamente é o que se vê em termos de comportamento bem discrepante com o oxigênio em períodos quentes. Em meses quentes. A participação do fósforo, ele que é um nutriente limitante, também pode determinar ele como a concentração de fósforo em função da carga do efluente do fósforo, o volume da represa e o tempo de detenção em anos. Né? Evidentemente que isso aqui é uma equação empírica, baseada na literatura, como estimativa na maioria dos livros, que é a função de Ks, que é o coeficiente de perda de fósforo, sedimentação. Nesse caso, não é considerado como sendo o que vai influenciar para o efeito de eutrofização, mas eu tenho que incluir ele como sendo uma concentração total no corpo d'água. Esse valor de Ks, para lagos tropicais, ele tem uma correção com o tempo de detenção em ano. Lembrando que a carga máxima é de 50 de fósforo. Acima disso é considerado eutrofizado, certo? Bem, gente, então a gente termina esse assunto. Era para eu ter visto antes do que eu comecei na aula passada sobre concepção de esgotamento sanitário. Depois eu vi que eu não tinha terminado logo que eu falei sobre a qualidade de água. Uma dúvida? Tudo ok? É um assunto bem de leitura, então eu recomendo a literatura que eu dei no plano de ensino, tem livros que vocês podem... o que está aqui é o que eu tiro dos livros e faço comentário em sala de aula para vocês entenderem como é. Agora, se tiver alguma dúvida, quiser voltar, depois me avisar que até mesmo na próxima aula eu falo. Se tiver alguma dúvida agora, pode se manifestarem aí. Certo? É um assunto que eu considero bem interessante. Quem vê em detalhes sobre esse assunto é mais aluno de pós-graduação em uma disciplina que é qualidade de água, que eu também já dei na pós-graduação, onde os alunos eles trabalham com modelagem também. Alguma dúvida, não? Tudo certo, professor.